Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e hoje vamos responder à pergunta: o Carnaval do Recife está sendo privatizado? O programa Fora da Curva se propõe a fazer uma leitura crítica da mídia e analisar o assunto do ponto de vista do cidadão. E o que percebemos é que quase não há cobertura jornalística sobre o questionamento do uso do espaço público no Carnaval. Explicando melhor, há uma polêmica sobre o Carnaval privado em espaço público, que é a cessão das praças e ruas da cidade para os empreendimentos privados fazerem camarotes e cobrarem ingressos. Assim, só quem entra é quem tem dinheiro para pagar. Há camarotes na Praça Sérgio Loreto, no desfile do Galo da Madrugada, e ao lado do Armazém 14, na área não operacional do Porto do Recife. Diante disso, o vereador do PSOL, Ivan Moraes, que está no seu primeiro mandato, protocolou um pedido de informações à Prefeitura do Recife. Além do vereador, alguns cidadãos também questionam, como é o caso do advogado Pedro Joseph, que moveu 2 ações populares na Justiça no ano passado para forçar a Prefeitura do Recife e o Porto do Recife a anularem as permissões de utilização das áreas públicas e abrirem o acesso a toda a população. Para responder à pergunta: o Carnaval do Recife está sendo privatizado? Contamos no estúdio com o advogado Pedro Joseph. Bom dia, Pedro. Bom dia, Paula. Bom dia, professora Daniele, também e a todos os ouvintes da Universitária FM. Contamos também com a presença da professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e representante da UFPE no Conselho da Cidade. Bom dia, Daniele. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Esse programa também é transmitido ao vivo na página do Facebook Universitária 99.9, na página Programa Fora da Curva e na página da Marco Zero. Você pode enviar o seu comentário para as redes sociais que Rayane Rodrigues vai receber, ou telefonar para a produção aqui no estúdio. O número é 3879-5549. Pedro, o que motivou você a solicitar informações sobre a cessão do espaço público para a iniciativa privada, à Prefeitura? Olha, antes de mais nada, registrar, como faço parte da RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Ontem estivemos juntos com o MTST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, e infelizmente a repressão policial e a falta de diálogo do governo do Estado, ocasionou com a detenção de 10 companheiros do MTST, inclusive o nosso colega Caio Loureiro, que é advogado popular também, e que nesse exato momento estão sendo conduzidos lá para o Fórum Joana Bezerra para a audiência
audiência de custódia. Então fica o nosso registro, né, de repúdio a essa criminalização dos movimentos sociais, a essa repressão e a ausência de diálogo por parte do governo do Estado, né? O secretário de Habitação desmarcou uma reunião que seria com mais de 1.000 famílias que estão na ocupação Carolina de Jesus. Então fica a nossa saudação ao MTST, o nosso repúdio, né, e a nossa solidariedade aos companheiros que estão detidos e ao nosso colega advogado Caio Loureira. Inclusive, Pedro, a gente está com o repórter Rafael Melo no fórum e daqui a pouco, mais para frente do programa, a gente vai ter informações, vai poder atualizar as informações que você trouxe aí. Exatamente. Então vamos, voltando a essa questão. Voltando ao tema do debate, né, a gente não poderia deixar de fazer esse registro enquanto militante político, enquanto advogado popular, mas veja... Enquanto programa jornalístico. Exatamente. Mas veja, Paulo, o que a gente tem observado é que ao longo a professora Daniela vai falar isso com mais propriedade do que eu, certamente, mas ao longo dos últimos anos, a gente tem observado um direcionamento do Carnaval do Recife para um grupo de produção cultural específica na cidade do Recife e que guarda ligações íntimas com o poder político. Então, o poder político contrata, pactua com esse segmento de produção cultural e esse segmento de produção cultural, um único segmento, tem lucrado exorbitantemente com a utilização desses espaços. O que nos motiva é a necessidade, né, todo o processo, né, são duas ações, para tentar explicar para os ouvintes, são duas ações que nós manejamos no ano passado, né, em 2015, né, a professora Eliana e Roger de Renault também já tinha feito alguns pedidos de informação à Prefeitura da cidade do Recife em relação à Praça Sérgio Loreto, que é um espaço público sendo utilizado. Que inclusive receberam a resposta de que era para proteger a praça, exato, com tapumes, era uma resposta que não tinha diferente cabimento. da Praça da República, né? Na Praça da República se fecha o tapume, mas ninguém tem acesso à praça, né? Na Praça Sérgio Loreto, o que acontece é uma sublocação, é uma comercialização de camarotes privados no espaço que deveria ser público, que está sendo privatizado. Então, de posse dessas informações, ou da ausência de informações de fato, né, nós nos motivamos a entrar com essas duas ações populares, né? Uma questionando a utilização ao longo do Galo da Madrugada dessas áreas, da Praça Sérgio Loreto e embaixo do viaduto ali na Avenida Sul, né, observando que aquelas áreas, o Galo da Madrugada reúne 1 milhão de pessoas. Sim. Então essas áreas poderiam ser utilizadas, por exemplo, para escape das pessoas, para melhor logística de atendimento ao público, né? Então isso é um problema, na nossa ótica é um problema, né? E a gente já pôde observar a quantidade de confusões, de tumulto, né? Porque a quantidade de gente aumenta ano após ano. Sim. Mas o espaço continua sendo o mesmo. Quer dizer, na verdade está sendo diminuído. Está sendo diminuído, né? Que está se aumentando o espaço da iniciativa privada em áreas públicas. E é bom salientar, nós não somos contrários a camarotes privados, sim, desde que eles aconteçam em espaços privados. Apropriados. Como acontece no próprio Galo. A gente vê lá galpões, postos de gasolina, que são espaços privados que o proprietário pode locar para fazer o seu camarote. A nossa discussão, primeiro, é a falta de transparência nessas sublocações. Sim. A Prefeitura do Recife, ela cede o espaço, né, um termo de uso de permissão para o Galo da Madrugada, que apesar de ser um patrimônio público, né, do nosso carnaval, é uma empresa privada. Sim. Ou seja, uma empresa privada que tem autorização para utilizar aquele espaço, o percurso do Galo. O que é que o Galo faz? Ele vai subloca para outras empresas, né, para outros anunciantes, para grandes multinacionais, marcas de cerveja, né, tem todo tipo de... E a Prefeitura, praticamente, os cofres públicos não ganham quase nada com isso. Nada. Nada é revertido para os cofres na Prefeitura, e tem um perigo do dano ao patrimônio Sim. público que pode ocasionar naqueles espaços, né? Então a gente tem um problema, Paula e Daniela, na nossa ótica, de descaracterização do carnaval, de um modo geral, e temos um problema dessa falta de transparência, né? A que título estão sendo utilizados esses espaços, né? Qual é a contrapartida que essas empresas vêm dando para a Prefeitura da cidade do Recife? Aí, professora Daniele Rocha, e você também é representante, né, da UFPE no Conselho da Cidade. Como é que você analisa essa relação entre a apropriação do espaço público pelos interesses privados? Bom, eu gostaria primeiro, Paula, de fazer uma visão conceitual, retomando um pouco o tempo, né? Nós temos, né, desde a década de 80 e 90, a emergência do regime neoliberal, né, que vai entrando na lógica também de gestão das cidades. Dentro dessa lógica, o planejamento estratégico de cidades, né, vem como um conceito de gestão das cidades e de
empresariamento também dessa gestão. A cidade perde o seu valor de uso, as pessoas usarem, se identificarem, para dar um valor de mercado. Então, existe o conflito entre os atores sociais, né, dentro aqueles que querem o direito à cidade e brigam legitimamente por esse acesso livre, tanto aos serviços como a decidir que tipo de cidade que se quer. E, por outro lado, a lógica do mercado, né, de apropriação, em que os agentes privados o Estado recua no seu papel de regulador e os agentes privados ampliam esse papel na gestão da cidade. Então, toda essa lógica do planejamento estratégico, que é uma lógica que você vê também em outras cidades do mundo, em Barcelona, em Lisboa, né, que ela é importada, né, também para as cidades brasileiras, tem a questão da espetacularização. Então, o carnaval, que era uma festa tradicional, popular, ela passa a também ser vendida. Ou seja, vira uma mercadoria. Vira uma mercadoria. A cidade vira uma mercadoria. A cidade é uma mercadoria e o carnaval é uma mercadoria. Então, os camarotes entram nessa lógica, que estão ali atores, né? A própria mídia televisiva vende essa imagem para atrair o turista, os investidores, né? E dentro dessa lógica do planejamento estratégico, que incorpora parcerias público-privadas, que incorpora a gestão empresarial, que é uma lógica que vem também o próprio termo, conceito do planejamento da iniciativa privada. Nós também fomos ouvir a professora Cristina Araújo, né, que é do seu departamento também, de arquitetura e urbanismo, e ela deu a seguinte explicação. Gente, do ponto de vista urbanístico, os camarotes privados, eles atendem a mesma questão do condomínio fechado, né? No condomínio fechado, o espaço público bom é o espaço privado. Então, eu tenho calçadas, ciclovias, harmonia, estou entre iguais. No camarote é a mesma coisa. Então, eu nego o espaço público, o carnaval da rua, que é de todos, e faço o meu carnaval privado, né? Dentro, assim, como se fosse, a questão é, se eu posso pagar, eu posso viver entre iguais e, portanto, eu não preciso conviver com os outros, né? É uma negação do espaço público, né? Do espaço público de todos, que este sim estaria a cargo do Estado, né? E, infelizmente, esse modelo, ele está indo para o carnaval também. Iniciou em Salvador, através dos camarotes, dos abadás, das cordas, né? E Recife e Olinda não tinha essa lógica, então as pessoas que gostavam ainda vinham por conta disso, só que a mesma lógica, a mesma ideia de insegurança, da questão do medo, né, que se coloca, se faz com o carnaval também. Então eu privatizo como se o que fosse bom é o privado. Daí a questão dos camarotes assumirem a mesma lógica dos condomínios fechados, né, no meu ponto de vista. E aí, Daniele, o que é que você pode comentar? Exatamente, né? O que Cristina colocou, né? Que os condomínios fechados está dentro dessa lógica do planejamento estratégico, em que os condomínios fechados, os resort, né, são a negação desse espaço público e a apropriação por esses iguais, né, as classes sociais que se identificam entre elas. Vai ficando, a ideia vai sendo consolidada, que o que é seguro, o que é organizado, o que é bom, é tudo que é privado. Exatamente. Né? E o que é público não presta, não tem condições, não oferece segurança. Observe um dado que é importante. Muito se fala Recife, né, trazendo para nossa cidade, é uma cidade sem planejamento. Não, ela é planejada, só que dentro dos escritórios das grandes corporações, seja do mercado imobiliário, seja da cultura de entretenimento, nessa discussão de direito à cidade, observe que a quem interessa um caos da segurança pública na cidade do Recife. Né? Isso trazendo para o contexto do que a gente está vivendo agora. Né? O insuflar do caos da insegurança pública também gera uma repercussão de necessidade de, olha, eu só sinto segurança se eu for para o camarote privado, se eu for para o shopping. Gera todo um mercado. Exato. Um filão de mercado. Gera venda de câmeras para segurança privada das casas. Segurança privada do próprio vista do transporte de valores, de segurança privada. Então, o que a gente tem observado, e coaduno com a ideia do Daniel, é no sentido de que a cidade, hoje, ela é planejada
planejada e ela é construída para ter espaços de segregação. Né? Observe que toda vez que acontece qualquer confusão na cidade com grandes multidões, o espaço é criar outros eventos privados. A solução é sempre mais criar elitizados. Privado. É segregação. O que a gente observa é um verdadeiro apartheid na construção e no desenvolvimento do planejamento da cidade, que infelizmente, por falta de democracia e de participação popular e de controle social, de fato, a gente, enquanto sociedade civil, fica alijado desse processo de discussão. Né? Por exemplo, de que forma a sociedade civil pode discutir a questão do galo, ou os camarotes privados? Isso, se o carnaval é um patrimônio público, a sociedade, de um modo geral, deveria discutir a melhor forma que o carnaval deveria acontecer com polos descentralizados ou não são polos descentralizados. Isso, Daniela e Paula, ao meu ver, não pode ser moeda de troca de gestão. Isso tem que ser uma política de Estado. E política de Estado se consolida com participação popular, com democratização das decisões, que infelizmente na nossa cidade a gente está muito aquém daquilo que é necessário. A gente foi ouvir também o que é que as pessoas acham sobre isso nas ruas. Vamos ouvir. Oi, aqui é Blas Meteoron, eu sou artista plástico e eu acho que ter camarotes pagos no Carnaval do Recife é aumentar ainda mais a distância que há entre os recifenses. É uma distância que deixa a cidade mais desumana e, consequentemente, mais triste. É isso aí. Meu nome é Elizabeth, sou professora. Não acho justo, não, porque eu acho que o carnaval, para começar, a princípio, o carnaval é uma festa do povo, né? E nada mais justo que o povo possa participar. Então, nem todo mundo pode pagar um camarote para estar lá, não é? Então, é reservado para alguns, é como se eu desse direito a alguns e a outros não. Não acho justo, não. Meu nome é Bruno Rafael, atualmente sou estudante de engenharia da UFPE e a minha opinião sobre camarotes no carnaval de rua, eu penso assim, é um direito do organizador criar seu camarote, contanto que isso não impeça a passagem das pessoas por aqueles locais. E tipo, carnaval de rua, a ideia é justamente você ter um carnaval livre para todo tipo de pessoa, todos os locais, e a camarotização eu acho que atrapalha um pouco quando ela é feita em locais onde realmente é para o público, por exemplo, o Marco Zero, ou então em algumas ladeiras de Olinda, que dificulta até a passagem do pessoal por lá. Meu nome é Felipe Soares, sou estudante de jornalismo, e eu acho que um camarote pago vai exatamente contra a ideia do carnaval popular, né? Que é a ideia de você comemorar na rua e exatamente não ter a fronteira do dinheiro, não ter... desmonetarizar uma festa, né? Ou seja, é uma coisa realmente muito, muito bonita e muito real. Você privatizar, você está tentando matar a coisa boa que existe ali naquela festa. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Para você que acaba de sintonizar, este é o programa Fora da Curva, que une jornalismo, crítica e diversidade. Hoje estamos perguntando, o Carnaval do Recife está sendo privatizado? E nós estamos no estúdio com o advogado Pedro Joseph e a professora Daniele Rocha, e nós recebemos aqui de um ouvinte, Augusto Oliveira, o seguinte comentário que eu coloco para a mesa para vocês. O espaço Parador é a maior prova disso, o espaço público à disposição dos empresários. Paula, justamente que eu esqueci de comentar no início do programa, é um verdadeiro assinte aquele espaço do Parador, né? Também é motivo de uma ação popular que nós entramos, que estava na Justiça Federal, como a União disse que não tem interesse na causa, foi para a Justiça Comum, está para ser julgado ainda o mérito dessa decisão, mas é importante deixar claro para as pessoas o que é que acontece, por que é tão assintoso aquele espaço. Aquele espaço é a área não operacional do Porto do Recife, né? A administração do Porto passou para o governo do Estado, o governo do Estado criou uma empresa pública chamada Porto do Recife, né, que administra a área não operacional, né, arrendou aquele espaço. E aquele espaço deveria ser utilizado para um planejamento de reurbanização do Recife Antigo, espaços comunitários, espaços de lazer, espaços de convivência entre as pessoas, porque cada vez mais, Daniel sabe mais que isso, debate nos fóruns, né, a gente garante segurança com iluminação, com pessoas na rua e serviço, né, os espaços mistos de habitação e de comércio na cidade, nas principais cidades
do mundo. Então, o projeto do Porto do Recife era justamente atender a essa necessidade de reorganização daquela área central da cidade do Recife. E o que acontece? Né? O Porto do Recife loca aquele espaço do Parador, que é o Armazém 14, Lote Sul, para uma empresa de estacionamento, e há uma utilização, né, para um grupo cultural específico, né, ligado ao poder político da cidade do Recife, eu não tenho receio de dizer, né, ligado ao secretário Felipe Carreiras, né, que foi secretário da cidade, é secretário do Estado, o grupo econômico que faz essas festas, né, e de maneira permanente, né, poderia-se ter a destinação daquele espaço para um show, para um evento. O que a gente tem observado é que durante o ano todo, em todas as datas comemorativas, acontece eventos naquele espaço. Ou seja, é um verdadeiro desvio de finalidade para a licitação do que a licitação previu para aquele espaço. Né? E aí, só para acrescentar, no Carnaval, isso é mais agravado, por quê? Porque gera um impacto e a necessidade de logística, de deslocamento de CTTU, de deslocamento de linhas de ônibus, de segurança pública da Polícia Militar e da Polícia Civil. A logística toda pública, né? Um capitalismo sem risco. A logística toda pública a preços módicos, né? Temos a entrevista do antigo administrador do Porto do Recife dizendo que a taxa paga por esse empreendimento é de 20 mil reais, quando eles têm lucros aí de milhões, né, durante esse período, e ainda atrapalha, porque se observar nos últimos eventos de carnaval no Marco Zero, né, que é o principal polo de carnaval do Recife Antigo, a gente tem atrações, nada contra essas atrações, totalmente diferente da cultura popular pernambucana ou nordestina, né? São atrações que trazem um público, tem um apelo de público que pode pagar esse valor, e inclusive atrapalha o próprio som do Marco Zero, o som oficial do Carnaval do Recife, né? Então a gente observa que o Parador, ele é mais grave ainda porque ele está dentro do principal polo do Carnaval do Recife e acontece durante 3 dias, e infelizmente o governo do estado lava as mãos para isso, sem transparência, sem um debate maior que deveria nortear a utilização daquele espaço. Daniele, como é que você pode acrescentar a respeito? Voltando, né, àquela lógica do planejamento estratégico, nas áreas históricas, nos centros históricos e nas áreas portuárias, elas são utilizadas, né, exatamente para atrair o investimento e para o uso turístico, mas não para o uso da cidade. Então, a cidade perde o seu valor de uso para ter um valor de troca. Uhum. É interessante essa questão que você coloca, né? Entre o morador e o turista. Exatamente. Quer dizer, para o turista tem que ser um negócio para atrair o turismo. Eles poderiam e deveriam conviver, né? Mas o que acontece? Quando vem o capital acima desse direito à cidade, né, as pessoas que lá moravam, elas são expulsas, as pessoas que tinham acesso também àqueles serviços, elas deixam de ter acesso. Então a gente está na lógica desse conflito entre dois paradigmas: o paradigma do planejamento estratégico de cidade e o paradigma do direito à cidade, que traria uma cidade democrática, que todas as pessoas poderiam decidir que modelo de cidade elas querem, que modelo de carnaval elas querem, que apropriação do espaço elas podem dar de forma mais democrática para todos. Sim. E a questão, então, como é que a gente poderia, além dessas ações, né, que o Pedro Joseph entrou, e que outras formas de questionar isso, que outras formas de colocar isso à tona, né, a gente poderia ter na cidade? Olha, o que eu acredito, assim, é que eu queria só acrescentar mais um dado, um elemento, é que outros produtores culturais, inclusive, reclamam porque não têm acesso ao espaço, né? Que se é um espaço que poderia, em tese, ser utilizado para eventos de maneira eventual, né? Para ações de maneira eventual, outros segmentos culturais não têm, porque eles não estão ligados ao poder político que está há anos no comando da prefeitura e do governo. Sobre esses espaços, eu acho que os movimentos sociais, a sociedade civil passa por um refundamento das suas pautas. Durante muito tempo a gente precisou e batalhou por espaços tripartites, pelos conselhos, pelas conferências, que seriam os espaços adequados para se discutir isso. Só que o que a gente tem observado, né, e eu participo de outros, assessorando outros movimentos, o que a gente tem observado é que ao invés de ser espaço tripartite, o capital, o setor empresarial e o Estado, eles correspondem a apenas um polo. E a sociedade civil, em espaços que não são paritários, ou seja, a sociedade civil não tem chance
de vencer ou de apresentar uma proposta que possa passar, fica refém dessa estrutura. Mas vai dizer, olha aí, tem um espaço lá legitimado que vocês podem discutir. Temos o Conselho da Cidade, nós temos o Conselho de Desenvolvimento Urbano, nós temos espaços aí que vocês podem apresentar proposta, apresentar pauta, apresentar discussão. Só que, na minha ótica, Daniele, esses espaços, eu acho que é importante participarmos, e nós elegemos delegado, participamos das discussões, mas eles acabam sendo atrofiados por uma lógica de não vinculamento do poder público em relação ao que é deliberado lá e também pela não paridade desses espaços. Então, infelizmente, ao meu ver, nós temos uma deficiência nos instrumentos de democracia participativa, de fato. Não adianta a gente votar lá, inclusive para nós mesmos, somos delegados representando o movimento tal, fomos eleitos e quem votou na gente na conferência não acompanha mais o trabalho que está sendo feito. Então, eu acho que a gente precisa refundar um modelo, um instrumento de participação popular que possa discutir melhor, né, a forma de planejar a cidade, não só do Recife, mas a região metropolitana de modo geral. O Conselho da Cidade teria condições de levar essa pauta adiante? Como é que foi? Veja, o que Pedro está colocando, né, esse conflito entre os espaços políticos de participação e até eles não são deliberativos, são espaços consultivos e por conta disso perde a força. Esse conflito da cidade entre as duas lógicas que eu estava citando, ele acontece nesse espaço de participação. Você tem, por exemplo, o CDU, que define os grandes projetos e decide por esses grandes projetos, que não é paritário. O CDU é o Conselho de Desenvolvimento Urbano, né, que Pedro citou, e que está deliberando sobre grandes projetos em que a iniciativa privada, né, está à frente, né, na questão da corporação. E o Conselho da Cidade, onde tem os espaços mais de reivindicação de direito à cidade. Então, na verdade, os conflitos existem entre os próprios espaços institucionais. E o que a sociedade pode fazer, como o Grupo Direitos Urbanos, como o Movimento Ocupa Estelita, é se organizar, né, para reivindicar o direito à cidade e o direito de decidir também a cidade que se quer. Não apenas o direito aos serviços, o direito à moradia, o direito à saúde, à educação, mas o direito de dizer o modo de cidade, a forma de cidade que se pretende construir em conjunto. Bom, agora falando dessa questão do direito à cidade, vamos ao vivo falar com o repórter Rafael Melo, que está no fórum. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula. Como é que está a situação aí da questão do... vai haver um protesto, né, contra as prisões das pessoas que protestaram ontem contra essa falta de diálogo do governo? Nesse exato momento, todos os detentos que foram presos ontem na repressão da polícia contra o movimento estão chegando agora aqui no fórum. Eles acabaram de vir do IML. Todo o protesto que pede a liberação política deles estava concentrado no hall. E eles estão de vir para entrar no estacionamento onde passou o carro da polícia com todos os detentes, onde eles pressionam para que seja um solto na audiência do custódio que vai acontecer logo mais. Há relatos, registros de que todos os detentes saíram algemados de IML, que eles sofreram agressões físicas e verbais por parte da polícia. E o que aconteceu foi o seguinte: ontem havia uma reunião que estava marcada no CERAB para discutir o terreno de quase 1.000 famílias da ocupação Carolina de Jesus, que é uma área do governo estadual ociosa, que fica no Barro. O MTST, então, decidiu fazer uma ocupação na frente do TEAB para forçar uma negociação para ter uma nova reunião. Ou então que a polícia militar agiu, e eu conversei com um dos integrantes do movimento, que foi alvejado ontem, sofreu com um tiro de bala de borracha no braço. Ele disse que a ação da polícia jogando bala de borracha, spray de pimenta, bombas, aconteceu antes de qualquer suposto vandalismo, como como alega a polícia militar. Acontece que eu também falei com o Alexandre do SENDEC, e ele disse que todos os presos, ao total foram 10, eles não existiam qualquer individualização a respeito do que eles fizeram. Foram presos indiscriminadamente. Dos 10 que foram detidos, um foi liberado, que foi o fotógrafo, que teve seu cartão apreendido e foi preso sob a acusação de estar com a máscara, que é uma máscara de oxigênio, uma máscara daquelas que você coloca tapando o nariz. E os outros 8 são membros do movimento, e um é um advogado que foi preso sob acusação, foi tratado medial conflito, que foi preso sob acusação
de organização criminosa, que entra muito nessa pauta da criminalização de movimentos sociais. Ok. No momento, o público está voltando para o hall e vai esperar onde ocorrer a audiência de custódia. Ok, Rafael, muito obrigada pelas informações. Por nada, Paula. Bom, a gente está chegando ao final do programa e aí eu passo a palavra final para vocês comentarem um pouco a respeito e a gente ir finalizando o programa. Agradeço o espaço, né, Paula? Agradeço o espaço de debater com o Daniel e também todos os ouvintes da Universitária. E esses temas que aparentemente não estão conexos, eles guardam conexão, porque o MTST estava na rua ontem pautando a questão do direito à cidade, a questão do direito, né, à sobrevivência na cidade do Recife, que hoje cada vez mais cresce o déficit habitacional na cidade do Recife, que está ligado também com esse projeto imobiliário corporativo. Basta observar que é um projeto que vem da Vila Naval e vai até o Paiva, né? O parador, ele não é à toa ali, o arrendamento do Porto do Recife, ele não é à toa. Tanto é que vão ter obras aí do Porto Novo Recife, né? Que é igual ao nome lá da discussão do Kaiser Estelite. Então, essas discussões não estão à toa, estamos nos dirigindo ao fórum, agradeço ao espaço, né? E contra a criminalização dos movimentos sociais. Agradeço a Pedro. Daniele, a palavrinha rápida. Eu acho que Pedro deu a síntese aí, eu acho que foi feliz, né? O tema do carnaval entrou, mas a discussão é essa, são dois modelos, né? E os movimentos sociais têm que ter esse espaço cada vez mais presente para garantir o direito à cidade, na cidade que queremos. Obrigada, Daniele, pela participação. O ouvinte Paulo André Moraes, ele mandou só para a gente lembrar, para não confundir, produtor cultural com quem produz só entretenimento, só festas e tal, só para ficar registrado aí. Obrigada, Paulo André. E o programa Fora da Curva vai ficando por aqui. A gente agradece a presença da professora Daniele Rocha, do advogado Pedro Joseph. Quem quiser mais detalhes sobre esse assunto pode acessar a reportagem Camarote Privado em Espaço Público, a privatização do Carnaval do Recife, na página do marcozero.org ou no Facebook do Marco Zero. O programa Fora da Curva é realizado a cada dia da semana por um grupo diferente, mas bem afinado. A diversidade aqui começa desde a produção do programa. A produção de hoje foi de Laércio Portela, Rosa Sampaio, Rafael Melo e Dani Marreira. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio, Felipe Peixoto e Tiago Sabino. Você pode enviar sugestão de pauta e comentários para o e-mail programaforadacurva@gmail.com. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação Popular, Mirim Brasil e Gajope. Esta foi a edição do dia 21 de fevereiro de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na quarta-feira, semana pós-carnaval. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha discutindo o tema Quem ganha com a reforma do ensino médio? Este programa fica disponível na página do facebook.com, programa Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Em Pernambuco, 80.